VotoCast. E querendo voltar no assunto que a gente falou de dar oportunidade para todos, né? Falando de democracia um pouco, no Brasil a democracia é relativamente recente, certo? A nossa Constituição, por exemplo, tem apenas 34 anos, né, comparada à dos Estados Unidos, muito mais antiga. E na nossa história a gente passou por vários regimes monárquicos, repúblicas, ditaduras. Como é que foi esse processo de redemocratização no Brasil depois da ditadura militar? Primeiro, puxando a questão, né, o dilema da democracia é que, se por um lado ela é positiva porque todos podem participar, ela pode ser negativa porque qualquer um pode participar, né? Qualquer um no sentido pejorativo. É uma né? delícia, mas tem seus custos. Né? Exatamente. Lembrando que demos, em grego, de onde vem a palavra democracia, significa povo, mas também significa ralé. Então, é para se pensar, né? Por isso que, por exemplo, um filósofo como Platão, na Antiguidade, não gostava da democracia ateniense. Ele queria especialistas, pessoas que estudassem para serem governos durante anos a fio. Bom, aqui é só uma reflexão. E a outra questão, qual que era mesmo, perdão? É da redemocratização brasileira. Sim. Então, o Brasil já teve vários instantes democráticos, mas não necessariamente universalistas. Por exemplo, quando foi proclamada a República, por incrível que pareça, o número de eleitores diminuiu em relação à época da monarquia, em que se podia votar para senador e para deputados federais. Olha que coisa maluca. Por quê? Porque só era permitido votos de alfabetizados. O que mostrava que mesmo entre as nossas elites rurais, latifundiários, etc., boa parte deles era analfabeto. Olha que história interessante. Então, com a República da Espada, o voto era muito restrito, né? A gente não tinha mais ou menos 5 a 7% da população votando. Na época da política do café com leite, a política dos governadores, sobretudo no Nordeste, o voto era de cabresto, então o voto não era secreto, todo mundo sabia que você estava votando, e é de você se não votasse. Exato. Aliás, você votava com todo mundo te olhando ali, né? Em quem você ia votar. Então você tinha centenas de casos de violências, né? E políticos matando uns aos outros. Por isso que na década de 30, Getúlio Vargas, mesmo sendo um ditador, ele manteve, em certos graus, em alguns estados também, municípios, eleições. Tanto é que ele vai permitir o voto feminino, como também ele vai criar o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Para quê? Para que, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que é uma federação em que cada estado decide como vai ser o sistema eleitoral, no Brasil esse sistema ele é regulado por uma instância independente, que é uma corte específica do TSE, que também é constituída por alguns membros do STF, né? Mas a ideia é essa, né? Ou seja, você tem um poder alheio a todas as discussões políticas e que organiza as eleições conforme as leis que chegam do Congresso, né? Como que vai ser o sistema. Mas quem garante a legitimidade é o TSE. Uhum. Bom, e aí o que foi acontecendo na história do Brasil? Depois que o Vargas saiu do poder, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 45, a gente teve um instante de redemocratização entre 45 e 64, que foi muito instável, né? Só que boa parte do eleitorado era urbano. Você tinha jovens universitários de São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo pressão política, e foi um momento em que governos populistas chegaram ao poder, né? JK, o próprio João Goulart, que era vice do Jânio. O Jânio ficou 8 meses no poder, o Getúlio Vargas conseguiu chegar à presidência e se mata. Então foi um momento de muita instabilidade, tentativas de golpe, até que ele de fato se realiza em 1964. De lá até mais ou menos 1988 tivemos uma ditadura e aí sim tivemos o processo de redemocratização, com uma grande diferença. Agora sim a gente conseguiu a expansão do voto, os analfabetos puderam votar, além disso o grau de representatividade foi maior, os partidos políticos tiveram autonomia, saíram da clandestinidade, muitos deles, né, sobretudo os partidos de esquerda. Então hoje a gente tem um tipo de democracia no Brasil que não é mais perfeita, mas entre as que tivemos anteriormente, é a que mais avançou. Sim. E que resistiu, diga-se de passagem, a muitas conturbações, impeachments, governos autoritários, como o Bolsonaro agora, que ameaçou essas instituições democráticas, e esperamos que essas eleições ocorram dentro da normalidade, sem negacionismos eleitorais, né? A urna não funciona, etc. Lembrando que todos os partidos, antes da eleição, eles mandam especialistas verificarem junto do TSE como que é o sistema, como funciona, e todos assinam, dizendo, funciona, vamos participar. Então, não caiam nessa história de que a urna é fraudada, né? Então, se a urna é fraudada, o partido do seu candidato talvez seja uma fraude também, né? Porque esse partido aceitou as regras. Isso é o que está em jogo, né?
Então, independentemente de qual seja o resultado, a gente foi aprendendo, né, de que tem que respeitar o resultado, embora isso não tenha acontecido em 2016, né, quando derrubaram a Dilma de alguma forma. E o Aécio Neves, em 2014, não aceitou o resultado. Mas apesar de todas essas pedras no sapato, né, o nosso sistema tem resistido. E eu acho que esse ano vai ser um ano assim, de prova definitiva de que a democracia veio para ficar. E esperamos que os resultados sejam respeitados, os derrotados aceitem o resultado e que o vitorioso governe para todos, né? Mesmo que parte do seu eleitorado não goste dele. Nossa. Então é isso que se espera de qualquer governo. Isso é democrático, né? A democracia ela já serve para gerar consensos. Permite que, se eu penso diferente de você, não significa que eu tenho que te eliminar, te matar, nada disso. Significa que a gente tem que conversar e mesmo que você seja o derrotado, aceite, negocie comigo, vamos pensar juntos para melhorar esse país. Sim. É o que se pressupõe, né? VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.